Salmo de número 137 para a nossa meditação. Enquanto você localiza, quero aqui poder externar a minha gratidão primeiramente a Deus, por uma vez mais estar fazendo uso da sua palavra. Louvar a Deus pela vida. Deus abençoe. Presbítero que Deus usou para que estivéssemos ministrando essa noite. E a todos os pastores, obreiros, auxiliares e amada igreja. Pois eu não tenho dúvida, certeza, que desde o início deste culto, o Senhor tem falado ao teu coração, ao meu coração. E continuará falando por intermédio da sua palavra. Você crê nisso? Quantos encontraram o Salmo de número 137? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, e lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e aqueles que nos oprimiam diziam: cantem para nós aqueles cânticos de Sião. Verso 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Até aqui. Sente glorificando e adorando ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, me empreste um pouco da sua atenção nesta noite. Quando nós analisamos os salmos da Bíblia, salmos eram canções, salmos eram cânticos, louvores que eram entoados a Deus. E se eu perguntasse aos irmãos, me fale de um salmista que você já leu acerca dele, eu tenho a plena convicção que grande parte dos irmãos falariam acerca do salmista Davi. Porque Davi foi o maior compositor de salmos da Bíblia. Aproximadamente 74 salmos da Bíblia Sagrada foram de autoria de Davi. Haja vista que não foi somente Davi inspirado por Deus a compor os salmos da Bíblia. Houveram homens como Asaf, houveram homens como Moisés, houveram homens como Salomão, houveram homens como os filhos de Coré, dentre outros, inspirados por Deus. Mas quando Deus me leva a meditar no Salmo de número 137, eu extraio daqui algumas informações. A primeira, o autor deste salmo, ele é anônimo, não tem nome. Mas o autor do Salmo de número 137, ele foi um escravo que estava no período do cativeiro babilônico. E este homem está contando o seu testemunho, a sua experiência, aquilo que ele passou no cativeiro babilônico. Ele está narrando a sua experiência que ele passou exilado na Babilônia. E ele começa narrando o salmo dizendo: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, e lembramos de Sião. O interessante é que ele não começa narrando o salmo dizendo junto aos palácios da Babilônia. Não. Ele não começa narrando o salmo dizendo junto aos montes da Babilônia. Não. Primeiro ele diz junto aos rios da Babilônia. Era normal os hebreus, no final da tarde, se assentarem à beira dos rios da Babilônia para descansarem. E o que os hebreus passaram no cativeiro babilônico? Apanhavam, recebiam chibatadas nas costas. Os babilônicos estupravam as mulheres na frente dos seus maridos. Tudo isso
os hebreus passaram. Mas no final da tarde, eles se assentavam à beira dos rios para descansar. Agora entenda, ele está sentado à beira do rio da Babilônia. Depois que ele se assenta à beira do rio, duas coisas acontecem. Ele começa a chorar e se lembra de Sião. Ele começa a chorar e se lembra de Sião. E esse choro não é um choro de alegria, é um choro de profunda tristeza. A pergunta que eu faço a você nessa noite: por que esse homem, quando está à beira do rio, começa a chorar? Eu acredito que você já teve essa experiência. Você se assentou à beira de um rio e você olhou para as águas e você viu o teu reflexo sobre as águas. Quem aqui já teve essa experiência, levante as mãos. Agora pense comigo. Esse homem está sentado à beira do rio da Babilônia. Por que ele começa a chorar, pregador? Porque quando ele olha para as águas do rio, as águas do rio refletiram a imagem de um escravo. Vou repetir. Porque ele começa a chorar? Porque quando ele olha para as águas do rio, as águas refletiram aquilo que ele era. Porque ele começa a chorar? Porque quando ele olha para as águas do rio, as águas refletiram a sua realidade de vida. E qual era a sua realidade de vida? Escravo. O que aquele homem era? Um homem cativo. O que aquele homem era? Um homem prisioneiro. E toda vez que nós lemos na Bíblia sobre água, água tipifica a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como a água, ela limpa e purifica de todo pecado. Vou repetir, a palavra de Deus é como a água, ela limpa e purifica de todo pecado. A palavra de Deus é como a água. Quando você está diante da palavra, essa palavra reflete quem você é. Quando você está diante da palavra, quando você é confrontado pela palavra, quando eu sou confrontado pela palavra, essa palavra reflete quem eu sou. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, esta palavra reflete a nossa realidade de vida. O interessante é que este homem, quando olha para as águas, ele chora, porque as águas refletiram a imagem de um escravo. A pergunta que eu te faço nesta noite: diante da palavra de Deus, qual tem sido o teu reflexo? Diante da palavra que nos confronta, qual tem sido o teu reflexo? A Babilônia ou a Cristo? O mundo ou a Cristo? Será que nós estamos refletindo a imagem de alguém que foi liberto pelo sangue de Cristo? Ou será que nós estamos refletindo a imagem de um escravo? Existem pessoas que ainda continuam praticando coisas que outrora, na vida antiga, na vida pregressa, quando estavam na Babilônia, praticavam. E Deus está dizendo: eu não te chamei para refletir imagem de escravo. Existem pessoas que ainda não conseguiram se libertar completamente. E eu vim te trazer uma palavra de Deus nessa noite. A transformação de Deus na nossa vida é por inteira, é por completa. Se você crê nisso, levante as mãos e dê um brado de glórias ao nome do Senhor. Agora entenda uma coisa: Deus está falando: eu não te chamei para refletir imagem de escravo. E quando eu olho para a Bíblia, sabe que eu lembro? Eu lembro do primeiro milagre que Jesus operou sobre a face da terra. Jesus, ele começa o seu ministério transformando água em vinho, dentro de um casamento em Caná da Galileia. A pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite: Jesus poderia ter começado o seu ministério ressuscitando morto. Jesus poderia ter começado o seu ministério levantando paralíticos. Jesus poderia ter começado o seu ministério dando vista aos cegos. Mas Jesus decide começar o seu ministério transformando água em vinho. Eu já ouvi alguns pastores, pregadores questionando: por que ele começa transformando água em vinho? E Deus falou ao meu coração. Eu imagino Jesus dizendo:
A prioridade do meu ministério é transformação. Vou repetir, a prioridade do meu ministério é transformação. Porque isso é avivamento de verdade. Avivamento de verdade é mudança. Avivamento de verdade é transformação. Avivamento de verdade é quando alguém chega aqui com a vida destruída, mas sai com a vida transformada pela palavra. Isso é avivamento de verdade. Aleluia. Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho. Agora entenda, Jesus ele dá a ordem: enchei as talhas de pedra até em cima, enchei as talhas de pedra até a boca. Jesus poderia ter dito: enchei as talhas de pedra pela metade. Jesus poderia ter dado a ordem: enchei as talhas de pedra só um pouquinho. Mas a ordem de Jesus foi: enchei até em cima. Ele poderia ter dito: enche pela metade, mas ele disse: enchei até em cima. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda vez que Jesus transforma alguma coisa ou alguém, ele nunca vai transformar pela metade. Jesus ele nunca vai transformar alguém pela metade. Ele transforma até em cima. É do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia. Esse homem chora porque as águas do rio refletiram aquilo que ele era. A palavra reflete quem nós somos. A palavra reflete quem você é. Será que nós estamos refletindo a imagem de alguém que foi liberto ou de alguém que está escravo? Só que ele chorava. E o salmo continua dizendo: chorávamos e nos lembrávamos de Sião. Chorávamos e nos lembrávamos de Sião. Esse se lembrar de Sião aqui é sinônimo de saudades. Porque eles estavam na Babilônia, mas estavam sentindo saudades do tempo em que eles eram livres. Eles estavam na Babilônia escravizados, mas eles estavam sentindo saudades do tempo em que eles andavam em Jerusalém livremente. Eles estavam escravizados, mas eles estavam com saudades de Jerusalém. Tem muita gente que está até aqui na igreja. Existem pessoas que até estão cultuando a Deus, mas estão sentindo saudades de Sião. Existem pessoas que até frequentam cultos, mas estão sentindo saudades de Sião. Existem pessoas que até adoram a Deus, levantam as mãos e glorificam, mas estão sentindo saudades de Sião. Porque sentir saudade de Sião aqui é sentir saudade do tempo em que eles eram livres. E sentir saudades de Sião é sentir saudades do teu primeiro amor. Sentir saudades de Sião é sentir saudade das tuas primeiras obras. Sentir saudades de Sião é sentir saudade daquele tempo em que você entregou a tua vida a Cristo. Nós éramos mais fervorosos, nós orávamos mais, nós consagrávamos mais, nós jejuávamos mais. E Deus está dizendo: é tempo de voltar para Sião. É tempo de voltar ao primeiro amor. Sabe aquele momento em que você lembra: que saudade de quando eu regi o coral de mocidade, que saudade de quando eu pregava e Jesus batizava, que saudade de quando eu cantava e Deus me usava mais. Isso é sentir saudades de Sião. Assim como existem pessoas lá fora que estão sentindo saudades de Sião. Assim como existem pessoas que estão escravizadas no mundo, escravizadas nas drogas, escravizadas na prostituição, mas estão sentindo saudades de Sião. Ele está dizendo, ela está dizendo: eu estou com saudade daquele tempo que eu ia para a igreja. Eu estou com saudade daquele tempo em que eu consagrava. Aí eu olho para a Bíblia, eu lembro da história do filho pródigo. Gastou tudo que
tinha, gastou com prostitutas, gastou com falsas amizades. Mas quando ele está no chiqueiro, cuidando de porcos, a Bíblia diz que ele desejou as bolotas que os porcos comiam. E de repente a ficha dele caiu. Quantos trabalhadores da casa de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui desejando comida de porco. Eu vou tomar uma atitude, eu levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus irmãos? É que uma das coisas que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai é porque ele sentiu saudades, que na casa do pai tem pão com fartura. Ele sentiu saudades, na casa de meu pai tem pão com fartura. Sabe por quê? Porque o mundo te oferece bolotas, mas pão com fartura só tem na casa do pai. Você pode até tentar se afastar de Deus, mas o mundo te oferece bolotas. A única coisa que vai saciar a tua alma, a única coisa que vai preencher o vazio no teu coração é Jesus na tua vida, é a palavra de Deus, é o pão com fartura que tem na casa do Pai. Se você crê nisso, levante as mãos. Porque Deus está falando, é tempo de voltar para Sião. É tempo de voltar para Sião. Se você crê nisso, adore a Ele por um minuto. Deus está aqui, irmãos. A palavra reflete quem nós somos. Se lembrar de Sião é se lembrar do nosso primeiro amor. Sentir saudade de Sião é sentir saudade das nossas primeiras obras. Sentir saudade de Sião é sentir saudade daquele tempo em que nós éramos fervorosos. Daquele tempo que você não trocava Jesus por causa de namorado. Daquele tempo que Deus era sempre prioridade. Mas tem pessoas que deixaram outras coisas virarem prioridade em suas vidas. O emprego tomou o tempo de Deus. O relacionamento tomou o tempo de Deus. As redes sociais tomaram o tempo de Deus. Existem pessoas que deixam de vir para um culto como esse para ficar assistindo uma novela. E Deus está dizendo, sai da Babilônia e volta para Sião. É tempo de voltar. Babilônia não é o nosso lugar. Lembra do povo de Israel, quando saiu do Egito? Eles sentiam saudade do quê? Da comida do Egito, do alimento do Egito. Só que eles estavam presos em coisas que eram da terra. Quando eles se lembravam da comida, do alimento do Egito, sabe do que eles estavam se lembrando? De pepino, de cebola, de cenoura, tudo que era da terra. Eu imagino Deus dizendo, vocês estão presos naquilo que é da terra, e o que eu tenho para vocês é aquilo que vem do céu. É maná, é maná, é maná. Você não entendeu, senão teria dado glória. Sabe qual é o mal de muita gente? Ele saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu de dentro dele ainda. E Deus está dizendo, te desprende da terra e olha para o céu. Olha para o céu. Se você acredita nisso, adore ao nome do Senhor. Adore a Deus. Deus não te chamou para ser escravo. É tempo de voltar para Sião. Só que o Salmo continua dizendo, nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Quando eles chegaram na Babilônia, pastor Dilson,
Eles penduraram as harpas no salgueiro. Enquanto eles estavam em Jerusalém, eles estavam tocando harpas com alegria e cantando, adorando ao Senhor. Mas quando chegaram na Babilônia e foram escravizados, eles penduraram a harpa. Porque eles estavam dizendo: nós não temos motivação para nada. Nós não temos motivação para adorar a Deus. Nós não temos motivação